E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Vamos corrigir a lista de exercício. Calcule as potências. 2 elevado a 7. O que eu tenho que fazer? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 elevado a 7 dá 128. Agora, 15 elevado a 0. Todo número elevado a 0, a gente tem que o resultado é 1. Menos 12 elevado a 1. Todo número elevado a 1 dá o número mesmo. A própria base. Menos 8 ao quadrado. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, no caso aqui, o expoente é par, resultado positivo. 8 ao quadrado, 64. Eu vou fazer separado, vou distribuir. Vou pensar o 2 à quarta, quanto que dá? O 5 à quarta, quanto que dá? 2 à quarta potência dá 16. E 5 à quarta potência dá 625. Agora, aplique as propriedades das potências. Então, essa daqui é multiplicação, potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Potência de potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. Agora, a gente tem aqui a radiciação. Então, só para a gente lembrar os nomes. Dentro da raiz, a gente tem o símbolo dela, né? E aí aqui a gente tem o índice. Dentro do sinal da raiz, a gente tem o radicando. A gente tem depois o sinal de igual, que chama raiz, né? O resultado ali. E esse sinalzinho da raiz, ele chama radical. Olhando essa daqui, o que a gente quer? A gente quer o radicando, mas é uma raiz com índice 2, ou seja, uma raiz quadrada. Eu tenho que pensar que 15 ao quadrado dá quanto? Eu vou fazer a operação inversa. 15 ao quadrado vai dar 225. Então, significa que o radicando é 225, ou seja, 15 ao quadrado é 225, raiz quadrada de 225 é 15. Agora aqui, raiz quadrada de um número que dá 9. Que número é esse? 81. Por quê? Porque 9 ao quadrado, 81. Raiz quadrada de 81, 9. Aí a gente tem agora a situação da Thaís. Thaís tinha 121 balas azedinhas. Ela prometeu dar a raiz quadrada de suas balas a seu irmão Igor. Então ela tinha 121 balas. Aí ela deu raiz quadrada de quê? De 121. Raiz quadrada de 121 igual a 11. Então ela deu das 121 balas, ela deu 11 para o irmão. Depois de dar as balas para o seu irmão, ela deu 27 balas para a irmã mais nova. Com quantas balas azedinhas ficou Thaís? O que acontece? Do 121, eu vou tirar 11. E depois eu vou tirar 27, que dá como resultado 83. Marque a alternativa que represente o resultado de 9 ao cubo. Eu quero saber quanto é 9 vezes 9 vezes 9, que dá 729. Calcule as raízes quadradas abaixo por fatoração em números primos. Durante a aula de hoje eu facilitei e falei que não precisava não. Queria só que vocês treinassem a raiz. Mas eu vou explicar como que faz. Então, quando eu não sei qual é o resultado, né? Quanto que é o resultado da raiz, eu vou tentar fatorar. É uma opção. Você tá falando sério? Como que fatora? Ih, rapaz. Eu coloco do lado direito os números primos. Quais são os números primos? Putz, cara. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai. O que é a definição de número primo? Números primos são todos os números que só dividem por um e por ele mesmo. Aí, a gente sempre vai dividir pelo menor, tá? É sempre do menor para o maior essa divisão. Por exemplo, se 179 dividir por 2 e por 5, eu começo por 2. Depois que eu resolvo ali, chego no 5. Aqui no caso, 169 não divide por 2, não divide por 3, não divide por 5, não divide por 7, não divide por 11, divide por 13. 169 dividido por 13, 13. 13, de novo, vou dividir por 13. 1. 13 aqui deu ao quadrado. 13 ao quadrado, eu corto aqui porque o índice dessa é 2. Então, sobrou 13. Agora eu vou fazer do 144. Vou fatorar por 2. 72
por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9, 3, 3, 3, 1. Agora eu vou buscar colocar sempre em pares. Por quê? Porque o índice aqui é 2, então é interessante que me apareça em expoentes 2. Então, por quê? Como assim? Não estou entendendo. Aqui tem um 2 ao quadrado, aqui tem outro, aqui tem outro. Aí eu vou colocar assim, ó. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, cortei. 2, sobrou 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Mas a gente já sabe, né? Então, agora só pra gente acelerar. No laboratório do Instituto Butantan, outro experimento foi feito, porém com uma solução em que se observou que as bactérias reproduziam mais rápido ainda. Observe. Então tem aqui reprodução das bactérias, uma tabelinha, né? Do lado esquerdo a coluna, ela tem tempo em horas. Do lado direito a coluna tem o número de bactérias. E aí tá indo de 1, depois foi para 3, depois foi para 9, depois foi para 27, depois para 81. Em relação ao número de bactérias, está multiplicando por 3, a anterior, que é a linha anterior. Em relação aqui às horas, está aumentando de 1 em 1 hora. Então, aqui eu tenho 3. 9 é a mesma coisa de eu pegar esse 3 aqui anterior e multiplicar por outro 3. Agora eu vou pegar esses dois aqui e vou multiplicar por 3, para dar o 27. 81 é a mesma coisa, vou multiplicar por 3. E aí eu não sei se vocês estão reparando, mas isso aqui é uma potenciação. E aí essa potência aqui está elevada a 1. Essa aqui é ao quadrado, porque tem 2, 3. Essa aqui é o cubo. E essa é a quarta. Vocês vão falar, Alicia, mas e esse 1? Todo número elevado a 0 é 1. Não sei se vocês perceberam também, mas esse número aqui, ó, tá ligado com o expoente. A quantidade de horas está relacionada com o expoente. E aí, que regularidade podemos observar na reprodução das bactérias nessa nova solução? Elas estão triplicando, né? Após sair do laboratório por algumas horas, o biólogo observou que havia uma população de 729 bactérias. Quanto tempo em horas foi necessário para ver esta quantidade de bactérias? Então, o que eu ia pensar aqui? Eu tenho aqui duas opções, né? Ou eu continuo essa tabelinha aqui até chegar aos 729, ou, tô com preguiça de continuar, então eu vou fatorar. Então, vamos fatorar os 729. 7 mais 2, 9. 9 mais 9, 18. 18 dividido por 3. Então, 729 também. 7 dividido por 3, 2. 12 por 3, 4. 9 por 3, 3. 243 dividido por 3, dá 81. Por 3, 27. Por 3, 9, 3, 3, 3, 1. Então, aqui, ó, vou fazer quadrado de novo, expoente 2, para facilitar minha vida. Mentira, não vou fazer não. Aí, agora eu vou contar, porque 729 é 3, vezes 3, vezes 3, quantas vezes 6? Significa que 3 elevado a 6 é igual a 729. Logo, como a gente observou que esses expoentes da base 3 aqui, eles estão relacionados diretamente com o tempo em horas, então significa que após sair do laboratório, quanto tempo em horas foi necessário? Foi necessário para ver essa quantidade de bactérias? 6 horas. E agora a gente chegou aqui na figura abaixo, que na verdade está do lado, eu tirei, né? E são representadas as retas R, S e T. Sabendo-se que as retas R e S são paralelas, determina o valor de Y. Então, o que eu quero fazer? Eu quero saber quanto vale esse Y aqui, esse ângulo aqui. A gente tem um feixe de retas paralelas cortada por uma transversal. E aí a gente tem aquela coisinha de ângulos alternos, ângulos colaterais, ângulos correspondentes, tudo isso aqui. Vamos imaginar que essa reta R sai daqui e vai ser colocada exatamente em cima nessa posição aqui.
esse ângulo que está colorido de rosa, ele estaria aqui, certo? Os outros aqui, esse outro aqui e esse outro aqui. Beleza. Aí, então, 2x mais 8 tá nesse lugar. Não sei se vocês se lembram também, mas esses dois ângulos aqui juntos medem 180 graus. E aí, então, o que é fácil de eu fazer? 2x mais 8 mais 3x mais 2 dá 180 graus. 2x mais 3x, 5x. 8 mais 2, 10, igual a 180. 5x é igual a 180 menos 10. 5x é igual a 170. X é igual a 170 dividido por 5, que vai dar exatamente 34 graus. Mas não era isso que ele queria. Ele quer o y. Só que o y, ele é o oposto, ele é um ângulo oposto pelo vértice ao ângulo 2x mais 8. Então, se eu souber quanto vale esse 2x mais 8, eu sei quanto vale o y. Y é igual a 2x mais 8. Y é igual, só que x não é 34? Então, 2 vezes 34 mais 8. Y é igual a 2 vezes 34, 68. 68 mais 8, 76 graus. A 9 e última. Conceito de ângulos opostos pelo vértice. Esse é oposto a esse. E esse é oposto a esse. Então, eu vou usar o conceito aqui. X mais 15 é igual a 2x menos 10. Então, ou 2x menos 10 é igual a x mais 15. Letra de um lado, eu vou passar esse x para lá, né? 2x menos x é igual a 15. Vou passar esse menos 10 para mais 10. X é igual a 25 graus. Mas ainda não parou, porque eu preciso do y. E eu entendi que esses dois ângulos são suplementares. Então, x mais 15, quanto que vale esse ângulo? 40, né? Porque 25 mais 15 é 40. Se esse aqui azul vale 40, esse embaixo também tem que valer. 2 vezes 25, 50, menos 10, 40. Então, tá certo. Aí, agora eu vou pensar, se esse pedaço aqui vale 40, esse resto aqui vale quantos? 180 os dois juntos. Então, já foi 40. O y tem que ser 140 graus. Sim,